Deus, aplaude mais forte a Jesus. Ei, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém. Tem alguém feliz além de mim aqui neste lugar, para a glória do Senhor? Fico muito contente também de estar aqui reunido com os meus irmãos, com a minha família, com a família de Jesus, para juntos participarmos da mesa do Senhor e agradecermos por mais um dia, né? Mais um dia que o Senhor nos deu. Dia chuvoso aí fora, né? Mas a chuva também está caindo aqui dentro, amém? Eu vou pedir a você, querido, por favor, que abra a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 4, verso 6. Neemias 4. Nós vamos ler só o verso 6. A gente vai fazer menção, faremos menção de outros versículos e de outros capítulos, mas vamos ler inicialmente apenas esse. Se você achou, diga amém. Um bom dia também para os irmãos que estão nos acompanhando aqui através do YouTube IEQ 217. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você vai estar acompanhando as atividades aqui da nossa igreja sede, nos momentos em que você não puder estar conosco aqui presencialmente, tá bom? Diz assim: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou ou se fechou. Em algumas versões vai dizer assim: até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4, verso 6. Eu vou repetir. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Amém ou não amém? Feche seus olhos. Deus santo e bendito, nós queremos, Deus, te agradecer, meu Pai, por essa manhã de bênção, essa manhã onde o Senhor nos oportuniza, Pai, estarmos aqui com a família do Senhor, para participarmos da tua mesa, para participarmos, meu Deus, deste ato simbólico, meu Pai, que representa o teu corpo e o teu sangue. Meu Deus, bom seria se pudéssemos fazer isso todos os dias, todas as semanas, meu Pai, mas já que foi assim determinado para que participássemos, meu Deus, neste primeiro domingo desse mês, abençoando, meu Pai, pedindo a tua bênção para todo o restante dos dias do nosso mês. Eu te peço, meu Deus, que esta palavra, meu Pai, seja alimento, seja de fato pão para as vidas que entraram aqui famintas. Meu Deus, que o Senhor possa também se manifestar como água viva para aqueles que estão sedentos aqui neste lugar, sedentos de te ouvir, sedentos de serem renovados, de serem tocados pela tua graça, pela tua presença. Espírito Santo de Deus, meu Deus, abençoa tantos que estão aqui em cima, como os que estão lá embaixo, como os que estão nos acompanhando através das redes. Meu Deus, que a tua graça venha inundar, venha, meu Pai, percorrer, meu Pai, o interior de cada um dos teus filhos. Isso é o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus, amém. Pode se sentar. Nós estamos na nossa Santa Ceia dos Trabalhadores. Onde estão eles aí, para a glória do Senhor? Oxe, e o resto não é trabalhador não, é? Cadê os trabalhadores? Amém. Ah, pastor, eu não estou empregado nesse momento, mas você também é trabalhador, no seu lar, na sua casa e principalmente na seara do Senhor. Amém ou não amém? Por isso, a palavra de Deus nos fala, inicialmente, eu quero, como eu já havia dito, fazer menção dos capítulos 1 e 2, para que a gente possa dar uma base àquilo que a gente vai falar. Neemias, ele se deparou com uma calamidade. Esse livro é um livro fantástico, porque nos ensina diversas coisas, em especial o que fazer diante de situações adversas, diante de situações calamitosas. Inclusive, na classe de discipulado da escola dominical, a gente tinha começado a adentrar no estudo de Neemias.
A palavra de Deus diz que Neemias ouve notícias ruins da sua terra. Ele ouve dizer que a terra está destruída, que a terra está em estado de vergonha, em estado de calamidade, destruição. E a primeira reação de Neemias é a reação normal de qualquer homem. Às vezes a gente ouve nos tempos em que estamos vivendo algumas falas de pessoas que não entendem o trabalhar de Deus na vida dos seus servos. Tem gente que às vezes quer falar, quer criticar. As pessoas criticam aqueles que se desesperam e criticam aqueles que não se desesperam também. Na verdade, aqueles que não se desesperam são até mais criticados do que os que se desesperam nesse tempo. Neemias, ele reagiu normalmente como qualquer um de nós reage diante de uma situação de calamidade. Fica triste. Ninguém vai ficar feliz. Todo mundo fica triste. Todo mundo se angustia. Todo mundo fica apreensivo. Todos, sem exceção. Não existe aquele que nem por um momento vai ficar angustiado. Não tem esse. Todos vão ficar angustiados por algum momento. Todos vão ficar, apreensivos. Mas uma das coisas que eu aprendo no livro de Neemias é que o servo de Deus, quando eu uso a palavra servo, eu estou dizendo o trabalhador de Deus, aquele que trabalha para Deus, ele não pode permitir que a angústia seja uma constante na sua vida. A angústia pode vir, mas ela precisa ser passageira. Você não pode permitir que o desespero se instale no seu ser. E foi exatamente isso que Neemias fez. Neemias se angustiou e a Bíblia diz que ele sentou, lamentou, chorou alguns dias. Então eu estou dizendo para a amada igreja que não importa qual seja a calamidade, não importa qual seja a adversidade que você está enfrentando, você pode chorar, mas alguns dias. Você não pode viver chorando pela eternidade. Você não pode viver se lamentando pela eternidade. Você não pode viver se desesperando pela eternidade. Você precisa mudar de fase. Tem pessoas que ficam presas, Júnior, na fase do choro e do desespero e não passam para a próxima. Se você ficar preso na fase do desespero e do choro, não vai haver transformação, não vai haver mudança, não vai haver conversão de quadro. Se você ficar preso na primeira fase, você precisa passar para a outra fase, a fase do pós-desespero, a fase da pós-angústia. Então, levanta a mão para Deus e diga: eu já passei de fase. Diga: já passei da fase da angústia e do desespero. Passou. Isso é tão óbvio, sabe, querido? Só que às vezes nós servos de Deus temos dificuldade. E nós éramos para dar aula ao ímpio. Mas às vezes, infelizmente, o ímpio em algumas situações acaba nos ensinando. Esse é o fato. Ei, você acha o quê? As pessoas aí, os chefes de hospital, né? As diretorias de hospitais e tudo mais, os líderes, coordenação de unidade de saúde, quando ele vê o tumulto chegar, ele vai se desesperar e ir para casa chorar? Não, ele se desespera, mas ele tem que providenciar a solução. Ele tem que passar, ele puxa, está lotando, né? Está aqui Jamile, que faz parte de unidade de saúde aqui, alguns irmãos também trabalham. Graças a Deus, feira ainda não chegou e em nome de Jesus não vai chegar, né, nesses níveis. Mas algumas cidades do Brasil estão sendo mais atingidas do que outras, a gente sabe disso, você acompanha. E aqueles líderes, médicos, enfermeiros, diretores, eles recebem a notícia: olha, o quadro está... Ele fica tenso, mas tem que passar de fase para resolver o problema. Então, carinhosamente, olha para o seu irmão, mesmo aí com sua boca abafada, diga: o problema só é resolvido quando você passa de fase.
você ficar na primeira fase ali, não vai. Né? Parece até brincadeira de videogame dos meninos, né? A gente lembra até da adolescência dos videogames. Se tiver na primeira fase, não adianta, tem que passar. Capítulo 1. Se você puder me acompanhar o meu passo a passo. Capítulo 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. O quê? Por alguns? Segunda fase. Viu que o problema está ali? Já chorou? Já se lamentou? Vamos jejuar e orar. Vamos clamar àquele que tem poder para transformar calamidade em renovo. Vamos clamar. O que é que ele faz? Neemias parte para o jejum e oração. Começou perfeito. Estou vendo aqui o problema. Vou orar, vou jejuar. Já chorei, já enxuguei as lágrimas. Vamos jejuar e orar agora. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo, pastor Alu? Eu sempre gosto de me referir a Deus. Deus tem muitas maneiras na Bíblia de ser chamado. Na Bíblia, Deus é chamado por inúmeros nomes. Você sabe disso. Mas uma das coisas e o nome que eu gosto de chamar Deus, para mim um nome que melhor representa a Deus é que Deus é Pai. Eu sempre falo isso. O pai, ele vê que o filho está chorando e ele deixa chorar um pouquinho. Engraçado é que Deus respeita o nosso momento de choro. Você sabia disso? Ele deixa lá Neemias chorar e se lamentar alguns dias. Permite que aquele pranto dele vá. Permite que ele viva aquele momento. Porque Deus é Pai. E como Pai, Deus é cuidadoso, Deus é carinhoso. Mesmo sendo justo, Ele é amor. E Ele entende os nossos momentos, as nossas fases de vida. É muito importante você saber disso. Deus conhece cada momento, cada fase da nossa vida. E Ele permite ali que Neemias chore aqueles dias. Mas depois é hora do Senhor começar a agir. Aleluia. Eu quero logo dizer uma notícia para você. Quanto mais cedo você passar da primeira fase, quanto mais cedo você enxugar as lágrimas, mais cedo o Senhor vai agir e trabalhar na tua vida. Mais cedo. E se você ainda está preso na fase do lamento, espero que não. Verso 5, ele começa a sua oração. A gente precisa caminhar um pouco mais rápido. Eu te peço para você pular para o capítulo 2. O 2, verso 4. Diga, terceira fase. Bota o 3 lá em cima, para a gente dinamizar a mensagem. Diga, terceira fase. Esperar a resposta de Deus. Ele já jejuou, já orou. Qual foi a primeira? Lamentou, chorou, jejuou, orou. Agora é aguardar a resposta de Deus. E de que forma a resposta de Deus se configura? Quando ele está diante do rei e o rei pergunta: o que é que você precisa? Aleluia. Neemias, percebi que você está triste. Você está precisando de quê? Aí é a hora dele entrar. Foi a resposta, o sinal de Deus. Olha, Deus abriu o coração do rei em meu favor. A hora de trabalhar é essa. Um detalhe da coisa, querida, é que você precisa estar atento aos sinais que Deus te dá. Você precisa ter percepção para entender o trabalhar de Deus. Isso é muito sério, missionária Neide, porque tem gente que Deus está ali trabalhando e ele não está percebendo. E nem diz o nosso pastor Valdemiro, ele fica meio lerdo. Deus está dando sinais. Deus está mostrando, olha, a hora é essa. E ele
está distraído. Quando Neemias recebe do rei a pergunta: filho, você está precisando do quê? Aí foi a hora. Então te digo, esteja atento aos sinais que Deus te dá. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca diante de você. Esteja atento ao mover de Deus ao teu redor e em você. Por quê? Se é um lerdo, que nem diz o pastor Valdemiro, né? Ele gosta muito de usar essa expressão. Se é uma pessoa distraída, o rei pergunta: o que é que você quer? Aí ele vai dizer: não é nada não. Ah, não é nada não? Tá bom. A chance passou. Perdeu a vez. Já era. Você é de quê, menina? Não, não é nada. Psst. Quando o rei disse o que você precisa, coisa linda. Aí vem a fase 4. Ele já estava com um projeto em mente. Tu está entendendo isso? Quando ele recebeu o sinal, ele já sabia o que ele ia pedir. Ele já sabia o que ele ia requerer. Eu estou dizendo que você precisa ter visão e você precisa projetar. Todo aquele que quer trabalhar e quer ter êxito no seu trabalho precisa ter projeto. Aleluia. É por isso que Deus é o melhor trabalhador de todos, porque Ele projetou a minha salvação e a sua, e Ele foi bem sucedido no projeto dele. Aleluia. Mas tudo foi um projeto. O plano de salvação foi um projeto muito bem feito. Tudo muito bem feito. Neemias, quando recebe do rei a pergunta: o que você precisa? Você pode observar, não vai dar para a gente ler aqui agora, mas você vai perceber que nos versículos subsequentes ele vai dizendo: ó rei, eu preciso disso, 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 disso e disso. Eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Eu vou precisar desse tempo, desse tempo e desse tempo. Já estava tudo, ó. Estava tudo aqui. Por quê? Porque aquele não era um projeto de Neemias. Aquele era um projeto de Deus. Pastor, como a gente pode confirmar que aquilo era um projeto de Deus e não de Neemias? Porque começou através de jejum e oração. Você quer que os teus projetos tenham o aval de Deus? Começa por jejum e oração. Aleluia. Começa por jejum e oração. E outra: faça dos projetos de Deus os teus projetos. Muitas vezes, queridos, nós queremos que Deus faça dos nossos projetos os projetos dele. Mas a referência deve ser o contrário. Você tem que pedir que Deus faça dos projetos dele os nossos projetos. Quem me entende, digam glória a Deus. Vamos lá. Ainda no 2. Isso. Versos 6, 7 e 8. Vamos ler rapidinho. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? Quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei bem parece, dê-se carta aos governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço. Olha que coisa linda. E para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu segundo sobre ele. Ei! Deus foi chamado para o início do projeto. Aleluia. Você precisa chamar Deus não no meio e no final, é no início do projeto. No início. E sabe uma coisa que eu percebo aqui, Júnior? No texto. Quando Neemias faz aquele projeto, eu acho que você é assim. Vocês que têm muitos projetos, nós que temos muitos projetos, quando a gente... Você, mãe de família, mulher, gosta de mexer em alguma coisa na sua casa, sei lá, reformar, pintar, não sei, mudar um móvel de lugar, né? Mulher tem muito disso, gosta muito de mexer na casa. E você, antes daquilo vir se materializar, você já enxerga tudo como vai ficar. Você podia até desenhar em um papel. E quando
é construído, olha, é assim mesmo que eu pensei, foi desse jeito. Você enxerga antes de vir a existência. Glória a Deus. Ei, Deus enxergou a mim e a você antes que nós chegássemos à nossa existência. Então eu te digo, Deus não falhou, Ele foi certeiro em tudo aquilo que Ele fez em mim e em você e que ainda vai fazer. Glória a Deus. Vamos marchar. Salta para o capítulo 3. Capítulo 3. Isso. Isso, exatamente. A próxima fase do trabalhador Neemias. Mas antes de seguir adiante, eu quero que você entenda uma coisa. E o Espírito Santo falou muito forte isso aqui, meninos, comigo. Muito forte. Falou mesmo. Eu estou meditando nessa palavra aqui desde quinta-feira. E Deus falou tremendamente comigo nessa parte. Entenda algo. Neemias não era um arquiteto. Neemias não era mestre de obra. Não era engenheiro. Neemias ainda até então não tinha exercido função de grandes lideranças. Neemias até então ele era apenas copeiro do rei. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar, que isso aqui é um mistério de Deus muito lindo. Neemias era o copeiro do rei. Pastor, qual era a função do copeiro do rei? Um rei, assim como qualquer grande liderança, como qualquer líder de nível nacional, tem inimigos. Não existe liderança sem inimigos, principalmente lideranças de grande porte. E os inimigos do rei poderiam intentar matá-lo envenenado, porque naquele tempo sabia-se, como também nos dias de hoje, que às vezes o inimigo estava bem pertinho e podia colocar veneno no copo do rei. Então o copeiro tinha a função de experimentar o vinho antes que o rei experimentasse. E se acaso o vinho estivesse envenenado, morreria o copeiro e não o rei. Entendido até aqui? Quem entendeu, dá uma glória. Então, de certa forma, Neemias tinha muita intimidade e tinha confiança do rei, porque Neemias estava ali disposto a dar a vida pelo rei. Era um elo de intimidade e de confiança. Só que o que eu estou falando para a amada igreja é que Neemias, até então, não tinha as habilidades para fazer o que ele tinha se proposto a fazer. Quem sabe, às vezes eu e você ficamos parados diante de uma situação porque achamos que não temos a habilidade necessária para fazer aquilo que queremos fazer. Neemias não era engenheiro, Neemias não era arquiteto, Neemias até então não era um grande líder, mas ele estava disposto a aceitar o desafio. Quando Deus permitir que um desafio se coloque diante de você, não fuja. Mesmo que você olhe para si mesmo e veja, eu não tenho habilidade para fazer. Mas o Deus que capacitou Neemias para a obra também te capacita. Aleluia. Eu vou repetir, o Deus que capacitou Neemias, mesmo sem ele ter as habilidades necessárias, também vai capacitar você para que você cumpra a boa obra. Aleluia. Porque às vezes você diz, como é que eu vou pregar se eu não estudei teologia? Como é que eu vou pregar? Ou como é que eu vou falar do evangelho se eu fazer isso? Sabe o que eu acho lindo daqui de Neemias? É que Neemias vai e faz, e Deus vai colocando à disposição dele os recursos necessários para que a obra seja feita. O que eu estou pregando é, não tenha medo de fazer, faça. Olha o início: jejum e oração. Não estou falando para você meter a mão e fazer de qualquer jeito. Olha o jejum e a oração. Neemias jejuou, orou e agiu.
Aleluia. Levanta a mão para Deus e diga: jejum, oração e ação. Repete isso: jejum, oração e ação. Neemias jejuou, orou e agiu, sem ter tomado curso de arquiteto, sem ter tomado curso de engenharia. Não estou dizendo que você não deve aqui se especializar, vou pontuar isso, viu? Não estou dizendo isso não. Mas naquele tempo, Esther, não dava tempo dele tomar um curso de engenharia nem de arquitetura. Não ia dar tempo ele passar 2, 3 anos, 4 anos de uma faculdade para começar a obra. A obra tinha urgência. E o que eu estou falando para a igreja é que a obra do Senhor nos nossos dias tem urgência, porque Jesus está voltando. Não dá tempo de você esperar se especializar, se pós-graduar, se mestrar em algumas coisas. Você tem que meter a mão e fazer, e Deus vai te capacitando. Deixa eu te contar uma coisa. Para pensar em algo, só para a tua reflexão. Pastor Valdemiro já falou isso, eu já falei, mas vou repetir para quem não ouviu. O homem que foi o canal de Deus para ganhar o pastor Valdemiro para Jesus era um homem semi-analfabeto. Quem já ouviu essa história? O homem que Deus usou era um semi-analfabeto que mal sabia ler. Mal, nem tudo ele conseguia ler. Mas aí Deus usou ele para ganhar o pastor Valdemiro, que já ganhou mais centenas e centenas de vidas para Jesus. E através do ministério dele, igrejas em todos os lugares estão abertas através de um homem analfabeto. O que eu estou dizendo e repetindo é: ele meteu a mão para fazer e Deus deu a ele as ferramentas necessárias. Então, coloca a tua mão para frente e diz assim: eu vou meter a mão e fazer a obra. Diga aí: Deus vai colocar os recursos que eu preciso à minha disposição. Tu crê nisso? Então aplaude a Jesus com alegria nesta hora, por favor. Eu estou falando de algo que eu vivo, queridos. Eu vivo o tempo todo. Quando a gente, as primeiras vezes mesmo que eu fui pregar a Bíblia, meu pai do céu, a questão da timidez, né? Tremer mais que vara verde. Meu Deus do céu, Jesus. As primeiras vezes que eu preguei, não aqui exatamente, engraçado que as primeiras vezes que eu preguei para um público maior, não foi nem aqui na sede, foi em lugares fora daqui. Parecia que eu estava subindo no altar com um carro nas costas. Menino, toda aquela questão de não ter a prática de pregar, toda aquela questão às vezes de quem sabe ter os comparativos pelo fato de ser filho de pastor, toda uma série de questões e toda aquela pressão, todo aquele peso. Mas eu coloquei uma coisa no meu coração: vou meter a mão e fazer, e Deus vai colocar os recursos à minha disposição para que eu faça melhor. Aleluia. Com o passar do tempo, Deus foi colocando os recursos necessários e ainda está colocando para a glória do Senhor. Amém? Meu Deus, isso é lindo demais. Então diga: Neemias orou, jejuou e agiu. Aponta para o céu e diga: e Deus proveu o que ele precisava para fazer a obra. Tá aqui, ó. Essa fase da obra aqui, qual é a maior provisão que Deus pode dar nesse sentido aqui, nesse contexto da palavra, que Deus podia dar para Neemias, Magdiel? Pessoas que estivessem assim como ele, na mesma visão, no mesmo propósito, para que uma obra possa caminhar, para que uma obra possa marchar, para que uma obra possa avançar. O maior recurso, no caso, trazendo para o nosso contexto aqui de templo, o maior recurso não são os equipamentos, o maior recurso não é o dinheiro, o maior recurso não são as paredes, o maior recurso são as pessoas que estejam na mesma visão para fazer a obra avançar. Esse é o maior recurso que existe.
É o maior recurso e o recurso mais difícil. Neemias conseguiu reunir pessoas. E eu quero te dizer uma coisa aqui muito forte, viu? Depois você lê em casa o capítulo 3 todinho, você precisa entender que mesmo naqueles dias de exílio, Israel vivia dias de exílio aqui. Mesmo naqueles dias de exílio, Israel ainda era uma nação gigante, pastora Jussara. Israel era uma população imensa. Porém, quando tu vai numerar o número de gente que trabalhou, foi isso aqui, ó. Foi um pouquinho de gente. Por quê, pastor? Isso é uma outra mensagem que vou pregar outro dia. Os poucos e os muitos, ou os poucos de Deus. No meio de uma nação de milhões de pessoas, menos de milhares estavam dispostos a trabalhar e a se conectar à visão de Deus na vida de Neemias. Mas sabe o que é lindo disso tudo? Quando você lê o capítulo 3, você vai perceber que todos os que trabalharam foram registrados. Todos os que trabalharam não foram esquecidos. Lê depois do capítulo 3, você vai ver, ó, o nome relacionado lá. Fulano de tal cuidou de tal porta. Fulano de tal cuidou de tal lugar. Fulano de tal cuidou daquela parte. Fulano de tal cuidou da outra. Deus fez questão de deixar na sua palavra a lembrança de todos aqueles que trabalharam por Jerusalém. O que eu estou pregando é: a memória de Deus não é falível. Deus lembra de tudo. Deus lembra de cada coisa que você fez. Deus lembra de cada momento onde você semeou força, tempo, recursos para trabalhar para o reino, para fazer a obra do Senhor. O homem pode até esquecer, quem sabe eu esqueça em algum momento, pastor Valdemir esqueça, Mário, pastor Valdemar, mas eu te digo, o teu nome está registrado na história do Deus vivo, aleluia. Ele não esqueceu daqueles que fazem a sua obra e permanecem fazendo com amor, aleluia. Ele não esqueceu. Fala, Deus não esqueceu. Diga, você trabalha com amor? Fala pro teu irmão, você trabalhando com amor para Jesus, meu irmão? Diga, então teu nome está lá. Aleluia. O nome está aqui, ó. Esse aqui, ó. Mas o lindo é que cada um cuidava de uma parte. Eita, isso aqui nem estava no meu esboço. Não estava não. Para uma grande obra avançar, para uma equipe dar certo, precisa cada um fazer a sua parte. Não pode um querer fazer a parte do outro. Para um trabalho dar certo, primeiro você precisa descobrir qual é a sua parte naquele trabalho. Já descobriu? Então faça. Você não pode querer fazer o que o outro foi chamado para fazer. Você precisa entender qual é a sua parte no trabalho. Porque quando você lê o capítulo 3, você vai ver que cada um cuidava de um lugar. Agora imagina, pastor Oscar, se todo mundo quisesse cuidar de um lugar só, a obra ia ficar capenga. Não é verdade, Ivana? Todo mundo cuidando só de uma coisa, as outras partes iam ficar desassistidas. Mas vamos caminhar para a gente poder concluir, já estamos quase. Capítulo 3, né? Diga, a obra começou. Fala com fé, desse jeito a obra não vai não. Diga, a obra começou. Agora vamos para o capítulo 4, para a gente poder concluir. Capítulo 4. Fala mais forte, a obra começou. A obra do Senhor começou na tua vida e vai ser concluída em nome de Jesus. Só que sempre que uma grande obra é erguida, existem inimigos
E na maioria das vezes, inimigos de fora e inimigos de dentro. Vou repetir. Sempre que uma grande obra é erguida, vai despertar também inimigos. E na maioria das vezes, inimigos de fora e inimigos de dentro. E os inimigos se levantaram. Por quê? A satisfação do inimigo era ver os muros no chão. A alegria do inimigo era ver os muros por terra. Mas, em nome de Jesus, a alegria do inimigo vai acabar. Ou vou dizer mais, a alegria do inimigo já acabou em nome de Jesus pelos olhos da fé. Se ele quer ver muro no chão, ele vai ver muros no alto, aleluia. Na tua vida, na tua família, na tua casa, em tudo aquilo que Deus tem levantado na tua vida, os muros serão erguidos novamente. Ergue as mãos para Deus e diga: os muros estarão erguidos. Diga: na minha vida não vai ter muro no chão, vai ter muro erguido, aleluia. Por que o inimigo quer muro no chão, Manu? Porque muro no chão é livre acesso para ele. Por que o inimigo quer muro no chão? Porque muro no chão ele pode passear e cirandar à vontade. Mas muro erguido tem porta. E você vai ver aqui no capítulo 3, em casa você lê, aonde tem muro erguido também tem que ter porta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está queimando, está queimando, está queimando. Diga: enquanto tem muro erguido, tem que ter porta também. Diga: e se tem porta, tem que ter chave. E se tem chave, só tem acesso se alguém permitir. E se tem chave, só tem acesso se alguém permitir. Vamos lá. 4, né? Estamos no 4. Aí no capítulo 4 você já vai dar aquele pulinho para o 6. A gente vai ler os 6, 15, 17 e 18 para a gente concluir. 6. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia. O coração do povo estava disposto a trabalhar. Sabe o que eu acho tremendo? Neemias, lê o texto depois com atenção, o 3 e o 4 em casa. Você vai perceber que Neemias contou com um pequeno grupo de trabalho. Não foi um grupo tão grande. Para o tamanho de Israel, para a magnitude, Israel, apesar de ser uma nação geograficamente pequena, pequenininha, você sabe disso, menor do que muitos estados brasileiros, mas era em população muito grande, população ampla, parecido com a China, né? A China é um país pequenininho, mas tem gente que não acaba mais. É mais ou menos isso. Ainda mais naquele tempo que o israelita gostava de fazer filho que só Jesus, né? É um tal de fazer filho que só Jesus Cristo na causa. Então, para o número de gente que tinha, Júnior, era pouca gente para trabalhar. Mas tudo isso eu vejo a permissão de Deus. Porque Deus quer ser glorificado quando Ele faz muito com pouca gente. O nome de Deus é exaltado quando Ele faz uma grande obra com poucas pessoas, ou com poucos recursos. Uma grande obra. Para você entender, essa é uma realidade aqui da nossa igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Deus fez grandes obras com poucos recursos. Essa obra aqui, a nível de estrutura física que você está vendo, tem igrejas que têm o dobro de recursos que nós temos e que não conseguiram realizar. Mas você quer saber uma coisa? Eu falei que quando você mete a mão para fazer com jejum e oração, Deus provê os recursos. Deus enviou, você já conhece a história, isso aqui é lindo. Quem é mais velho aqui conhece essa história. Deus enviou recursos do Japão para essa obra aqui. Pessoas
do Japão que ofertaram aqui nessa igreja para essa obra acontecer. O que é isso? A igreja, junto com o pastor, metendo a mão na massa e Deus falando: meu filho, estou vendo teu esforço, vou providenciar os recursos que você precisa. Gideão, malhando trigo no lagar, metendo a mão na massa, veio o socorro do céu, o anjo do Senhor disse: filho, vou providenciar o que você precisa para vencer. Então, Deus ama quem é trabalhador, aleluia. Deus ama quem mete a mão na massa, meu irmão. Deus ama quem não tem medo do trabalho, mas se esforça, mesmo sem saber fazer às vezes direito, mas não tem medo, não se acovarda, vai lá e faz. E Deus libera aquilo que você está precisando para trabalhar melhor. Diga: vou meter a mão na massa, fazer a obra de Deus. Diga: trabalhar para Deus, trabalhar para o bem-estar da minha família. Diga: e o meu Deus vai prover os recursos que eu preciso. Eu creio. Alguém mais crê além de mim? Eu creio. Você também crê? Aleluia. Vamos lá. O coração do povo se inclinava a trabalhar. 15. Nosso antepenúltimo aqui. Verso 15, é do 4 mesmo. E sucedeu que, ouvindo os inimigos que... eu preciso fazer um resumo disso. É porque o texto é longo. Que já o sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles. Todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Deixa eu te explicar esse trecho aqui. Em casa você vai poder ler de forma mais pausada, mas como o texto é gigante, eu tenho que resumir. Os inimigos, como eu havia dito, se levantaram e começaram, a querer minar a obra por dentro. Ei, por dentro é onde tem que estar a força maior da vigilância. Os inimigos começaram, jogar conversinhas, jogar os conselhos dele. Mas os servos de Deus perceberam o agir do inimigo. Aqui a gente vai trabalhar essas duas coisas. Se a sua mão estiver limpinha, põe assim perto dos olhos, assim. Não precisa ser no olho não, perto do olho. Diga: os meus olhos precisam estar atentos ao movimentar de Deus e também do inimigo. Você precisa estar atento ao movimentar de Deus para entender os sinais que Deus te dá, as orientações, as conduções que Deus te dá. Filho, faz assim, faz assim, faz assim. Filho, vai nessa direção, nessa e nessa. Você precisa estar atento ao movimentar do inimigo, para quando o inimigo der um passo, você já está 2 na frente dele. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa estar na frente do inimigo. Você não pode ser pego de surpresa, meu irmão. Eu sempre falei isso. Eu quero até perguntar a você se essas coisas acontecem só comigo ou acontecem com você também. Tem alguma coisa que... Olha, eu até já preguei sobre isso, Du. Tem alguma coisa que te aborrece? Lembra aí, vai lembrando. Tem alguma coisa que te aborrece muito, que te deixa muito chateado, e que vira e mexe isso acontece? Levanta a mão. Tem, viu? Aquele negócio que te deixa aborrecido e parece que é de propósito, que sempre acontece. Você quer ver 2 coisas que me deixam chateado, Abessa? 3, né? E aí eu estou aprendendo a labutar com isso. Ainda não aprendi não, estou aprendendo. 3, no dia a dia. Coisas besteirinhas do dia a dia, mas que deixa a gente chateado. 1, você chegar em um caixa no supermercado e o caixa fica lerdo, ou então batendo papo com a pessoa e fica lá enrolando. E o tempo passando. Ih, rapaz, isso me deixa... Ai, minha mente ferve com essas coisas. A fila tá lá gigante e o caixa tá lá batendo papo com a pessoa. Quem já passou por um negócio desse aqui? Menina, não sei você, mas esse negócio me tira do sério. E parece que é justamente porque me tira do sério que vira e mexe acontece. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vou aprender a labutar com esse negócio.
Outra coisa, a mesma. Por quê, pastor? Porque o meu tempo é ouro. O meu tempo é muito precioso. Vê gente aí jogando fora. A mesma coisa, você chegar em um estabelecimento e engraçadinho querer ficar passando na sua frente. Isso já aconteceu com você? Se não lhe aborrecer, se você diz, pastor, não liga, isso para mim é besteira, por mim passa 10. Glória a Deus, meu irmão. Você já vai ser arrebatado que nem Enoque, que nem Elias. Você já vai para o céu depois dessa santa ceia. Deus vai te arrebatar. Tu não vai nem morrer, vai ser arrebatado, porque tu é mais santo do que eu. Mas eu fico chateado de um jeito que só Jesus. Estou confessando meu pecado. Eu fico muito aborrecido. Muito. Não gosto disso. Eu respeito o lugar de todo mundo. Não vou passar na frente. Quero que respeite o meu lugar. Mas pastor, por que você está falando sobre isso aqui? Porque eu já percebi que se o inimigo quiser me tirar do sério, ele pode usar isso. Aí o que é que eu vou fazer? Eu fico tentando administrar. Mas você quer ver uma coisa? Quando você também vai me ajudar a pregar agora. Quando você fica calmo, aí parece que começa a andar mais rápido. Já aconteceu isso ou não? Mas enquanto você está nervoso, parece que o negócio trava. Mas esse... Tá, vai, bate teu papo aí. Você está ali, doido para tirar aquela pessoa do caixa, sentar na frente e atender. Pastor, o que é que isso tem a ver com a mensagem? Você precisa ficar atento às maneiras que o inimigo sabe que pode te atingir. O inimigo sabe como pode atingir você e ele sempre vai bater nessa tecla até que você consiga lidar com isso. Quem está entendendo? Quem acha que é verdade isso que eu estou pregando? Já aconteceu com você isso? Enquanto tu está irritado, parece que o negócio se repete e trava. Não é, Edu? Vamos fechar. 15, né? 17. Isso aqui. A gente fecha no 17 e 18. Estamos aqui na fase final. Os que edificavam muros, que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha armas. Aleluia. E os edificadores, cada um trazia a sua espada nos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. É aqui que eu fecho. Ei, é como se fosse assim, minha pastora Lu, irmã Claudiane. Em uma mão a colher de pedreiro, na outra mão a espada. É fazendo a obra e vigiando, fazendo a obra e vigiando, trabalhando e vigiando. Isso aqui vai ficar um recado de Deus para nós em duas coisas: tanto na obra, no trabalho secular, como na obra de Deus. Porque eu quero aqui fazer um desafio para você, para que você traga a sua memória isso. Quem aqui trabalha no secular? Quem trabalha, sei lá, empreendedor, funcionário, enfim. Durante o teu dia de trabalho, tu não recebe um monte de ataques, geralmente, para se aborrecer, para se chatear, para sair do sério, ou para quem sabe pecar de alguma forma? Fala a verdade, recebe ou não recebe? Ah, que bom que os demais não recebem. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou falar para quem faz a obra. Quando tu faz a obra, o inimigo não te ataca de tudo quanto é lado. Quem já passou por isso na sua vida? Ficou maior o grupo. E é verdade. Mas pastor, e o que isso quer dizer aqui no texto? É uma mão com a colher de pedreiro e a outra a espada. Quando você está fazendo a obra, aí que tu tem que vigiar dobrado. E outra coisa que eu aprendo, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Crente que faz a obra tem que ser o crente que mais medita na palavra.
que mais estuda a palavra, que mais se esmera na palavra, que mais busca a palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem conselho para tudo. A espada de Deus, a palavra de Deus é a espada. Então eu não posso admitir que uma pessoa que quer meter a mão para fazer a obra de Deus não tem a espada na mão. Gente, graças a Deus, olha, aqui não tem esse problema, viu? Em nome de Jesus. Mas tem diácono em igrejas por aí, diácono, ministro de louvor, intercessor, líder de departamento, que só vai saber o que é pegar em uma Bíblia quando vem na igreja no domingo em domingo. Aí vai tomar pancada à torta e à direita. Aí o diabo derruba assim, ó, facinho demais, que nem tomar doce de criança. Mas aquele que está fazendo a obra e está com a espada na mão e está com a palavra de Deus no coração, esse vai permanecer de pé, aleluia. Porque o diabo está vendo, olha, ele está trabalhando, mas está vigiando. Ele está trabalhando, mas está armado. Ele não está desarmado, e se eu for para cima dele, eu recebo. Isso. Então levanta a mão para Deus e diga: eu estou armado. Diga: eu estou trabalhando e vigiando. 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada nos lombos e edificava. Todo mundo trabalhando e vigiando. E você quer saber a coisa linda? A obra foi concluída. Levanta a mão para Deus mais uma vez, por favor, e diga: a obra foi concluída. Diga aí: a obra de Deus na minha vida, na minha casa, nos projetos de Deus para mim, será concluída para a glória do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus e aplauda ao Rei com alegria, tributando a Ele glória, honra. Aleluia. Feche teus olhos. O diaconato já pode se posicionar. Fica aqui juntinho que a gente já vai ler o texto. Mas antes, deixa eu orar por você. Quem trouxe a sua carteira de trabalho para que nós oremos? Alguém trouxe? Alguém recebeu aquele comando e trouxe sua carteira de trabalho? Alguém não ouviram esse comando? Ou esqueceram? Não tem problema. Coloca a mão no teu coração. Esse é um momento muito delicado, decisivo para a maioria dos trabalhadores. Infelizmente, nós tomamos notícia de pessoas que infelizmente já perderam seus empregos. A gente toma conhecimento disso. Logo na primeira semana de quarentena, um empresário, amigo meu, que estudou comigo, a gente cresceu junto, e aqui ele tem uma pequena rede de padarias aqui em Feira. Só naquela semana ele demitiu mais de 30 funcionários. Na primeira semana. Mas nós queremos orar por você que, quem sabe, precisa de uma porta da parte de Deus. Ou você que precisa, assim como alguns receberam de Deus, a visão para que pela bênção de Deus você mesmo abra uma porta. Que é isso, pastor? Você possa empreender, ter uma ideia de negócio. Eu sei que Deus... Olha, eu não sei se você vai lembrar disso, para você entender o que é palavra profética. Abre os teus olhos só um momento. Eu preciso recordar isso para aumentar a tua fé. No ano de 2018, os meninos vão lembrar disso. No ano de 2018 aqui, no projeto de vida que nós fizemos, que fui eu que dirigi aquele projeto de vida, no ano de 2018, eu liberei a palavra que Deus ia levantar inúmeros empreendedores no meio da igreja. Quem lembra disso? Alguém lembra? E Deus assim o fez. Até aquele tempo a gente tinha quase ninguém empreendendo. Você entendeu? Pastor, você está dizendo isso para a sua glória? Não, estou dizendo isso para você saber que quando Deus quer fazer, Ele faz. E Ele pode fazer na tua vida também. Se for um projeto de Deus para você, Deus vai fazer. Por que não? Amém?
Quem sabe ao invés de procurar emprego, Deus vai te usar para abrir porta de emprego para a gente, para abrir uma porta de emprego para alguém. Quem sabe? Se você desejar fazer isso, levanta, coloca a tua mão no coração, deixa eu orar. Traz aí ao teu coração um projeto de Deus. Isso não vale só para trabalho secular, para obra, ministério também. Pastor, eu quero ser um evangelista, quero ser um diácono, quero ser um ministro de louvor, quero ser um missionário, quero ser um pastor, quero ser um agente de Deus nessa geração. Pastor, eu quero ser um empreendedor, um comerciante, ter o meu negócio. E quem sabe as duas coisas, quem sabe você não consegue fazer as duas coisas. Tudo segundo a vontade de Deus. Pastor, eu preciso que Deus abra uma porta para o meu marido, para minha mulher, para o meu filho. Eu preciso que Deus abra uma porta urgente. Vamos clamar. Você clama não só pelo seu projeto, mas pelo projeto dos seus irmãos também. Não seja egoísta. Clame pelo seu e pelo do outro também. Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero te dizer, Deus, que eu estou muito feliz por saber que exatamente aquilo que o Senhor me mandou falar nessa manhã foi exatamente aquilo que eu falei. A minha alegria é quando eu sinto que eu falei tudo aquilo que o Senhor queria que eu falasse. Meu Deus, eu quero te pedir que esta palavra venha encontrar morada em cada coração. Meu Deus, abençoa cada profissional, os profissionais formais, informais, meu Deus, os microempreendedores, meu Deus, os médio, grandes empreendedores, pessoas, meu Deus, que estão projetando, meu Pai, quem sabe ainda para esse ano, no meio de toda essa pandemia, no meio de todos esses problemas econômicos, meu Pai, de saúde, mas essa pessoa, quem sabe, ainda está sonhando em ainda nesse ano, meu Pai, empreender algo. Meu Deus, o Senhor é Deus do impossível. Tu é Deus do impossível, Tu é Deus do sobrenatural. Pai Santo é aquele microempreendedor que quem sabe também está com o seu negócio, meu Pai, capengando, indo ruim. Meu Pai, segundo a Tua fidelidade, conforme também a fidelidade desse Teu filho, atua poderosamente neste negócio. Abençoa também, meu Pai, os trabalhadores do reino, aqueles que querem trabalhar para o Senhor, aqueles que querem fazer a Tua obra com amor, com dedicação, aqueles que receberam o chamado do ID de Deus para as suas vidas. Capacita, assim como eu liberei a palavra, meu Deus, independente dessa pessoa, meu Pai, enxergar que não é capaz, meu Deus, coloca nas mãos dela os recursos, coloca diante dela as habilidades, coloca nas mãos dela as condições para realizar esta obra, seja a obra secular ou seja a obra do Senhor. Assim como o Senhor capacitou a Neemias, capacita também esse teu filho, esta tua filha, para que o teu nome seja glorificado, exaltado na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. E a igreja viva diz amém. Aplaude e glorifique ao Senhor com bastante alegria. Aleluia. Vamos ao texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco.
Vou pedir a pastora Jussara, a pastora Lu, por favor, quero convidá-las aqui. Que estejam comigo estendendo as mãos sobre estes elementos. Feche seus olhos. Deus santo e bendito, Pai, está aqui diante dos teus filhos este ato simbólico, através desta partícula de pão, através, meu Deus, deste suco de uva, que representam, Senhor, o corpo do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, que foi ofertado como remissão dos nossos pecados. E eu te peço que o Senhor possa estar abençoando estes itens e abençoando também a vida de cada um daqueles que estarão ingerindo neste momento. Que o Senhor receba também esse gesto, esta atitude em memória do Senhor que nós faremos nesse momento. Recebe a nossa devoção, recebe o nosso gesto de tributo a Ti. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os diáconos estarão passando pelos irmãos. Vá, Pedro. Pode se assentar se você quiser. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Louve ao Senhor, igreja. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Ele é digno, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, cante, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, aleluia, em adoração, em adoração. Ele é digno, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Levante esse recipiente com pão e com suco de uva, erga. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez confirmando, meu Pai, a palavra liberada. Nós estamos aqui diante da Tua mesa como filhos, celebrando, meu Pai, a salvação, celebrando a remissão dos nossos pecados, celebrando, Deus, o Teu amor por nós. Eu quero nesse instante, meu Deus, te pedir, meu Pai, não que seja a Tua obrigação, mas um pedido de um filho, que à medida, meu Pai, que este alimento percorra o corpo dos Teus filhos, meu Pai, que haja cura nos corpos, que haja cura para a alma, que haja cura, meu Deus, em todas as áreas, que haja restauração dos muros,
que haja restauração na vida espiritual, que haja restauração na vida física, que haja restauração de famílias, de casamentos. Meu Deus, que haja o teu mover. Nós dedicamos a Ti, Pai, em memória do sangue do Teu Filho Jesus que foi derramado por nós. Nós dedicamos a Ti, tributamos a Ti o louvor, a honra e a glória. Aquele que morreu, mas que vive e reina para todo sempre. Que o Teu nome seja glorificado através desta atitude, em nome de Jesus. Tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós, assim disse o Senhor.